Olá pessoal, iniciamos então a nossa aula hoje de desconto simples racional. Então o que a gente vai tratar é desconto simples racional. Então desconto racional ou desconto por dentro. O desconto racional ou desconto por dentro é obtido multiplicando-se o valor atual do título pela taxa de desconto e este produto pelo prazo a decorrer até o vencimento do título, ou seja, nós temos então que o nosso desconto racional, e aqui é o nosso arrezinho representando a questão de ser um desconto racional, é igual a PV vezes D vezes N, certo? Então aqui nós podemos observar que, por que o desconto é por dentro? Porque ele se dá sobre o valor já antecipado, certo? Então por isso a questão de ser por dentro. Bom, da mesma forma que a gente tem isso aqui para calcular, essa forma para calcular o valor do desconto, partindo desse princípio, se nós queremos encontrar o valor da taxa, pega o PV e o N que estão multiplicando, vai para o outro lado, dividindo, então nós podemos calcular a taxa de desconto quando se tratar de um desconto por dentro simples, através dessa fórmula aqui. Onde então o D refere-se à taxa de desconto, então o D se refere à taxa de desconto por dentro, e o N então é o prazo. No caso aqui, entretanto, na prática, o valor atual do título é sempre uma incógnita. Então, o que acontece? Geralmente, nós temos o valor da duplicata, o valor final, onde a gente vai fazer a antecipação, certo? Então, não adianta nós termos o PV para a gente poder resolver. Nós precisamos ter o valor da duplicata. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente vai utilizar, então, quando a gente tem o valor da duplicata, essa fórmula aqui para descobrir o valor do desconto racional. Então, por aqui eu descubro a forma direta, senão é como a gente fez lá antes. Aí tem que descobrir primeiro a questão do PV, então, como geralmente se tem o FV, então nós vamos utilizar essa fórmula aqui, especificamente, para calcular o valor do desconto racional. No caso de um valor já descontado, né, nós podemos utilizar, então, essa fórmula aqui, tá? Que vai ser o PVR é igual a FV de 1 mais D vezes N. Se nós fizermos um paralelo com o que a gente estudou em juros simples, certo? Essa fórmula aqui ela é muito parecida com a ideia do juros simples, né? Certo? Então, por isso aqui então a gente vai trabalhar essa ideia do desconto racional simples. Vamos ao exemplo. Calcular o valor do desconto por dentro de um título de R$2.000 com vencimento para 90 dias, a taxa de 2,5% ao mês. Então, na resolução, nós vamos organizar os dados ali. Tá? Então, nós temos ali, calcular o valor do desconto por dentro. Queremos descobrir, então, o DR. Tá? Depois, nós temos ali o valor da duplicata, o valor do título, que é R$2.000. O vencimento, a taxa, perdão, é de 2,5% ao mês. Lembrando que nós temos que dividir a taxa por 100 e vai nos gerar o 0,025. E depois nós temos o prazo, que é de 90 dias. Porém, como a nossa taxa tem como unidade em meses, nós temos que passar os 90 dias para mês, que nos vai gerar, então, no caso, 3 meses. Então, como a gente tem o valor da duplicata aqui e não o valor antecipado, no caso o PV, então ao invés de utilizar aquela forma do DR igual a PV vezes D vezes E, nós vamos já utilizar essa aqui de forma direta. E aí então a gente faz as devidas substituições. Onde é o FV eu coloco 2.000, onde é o D eu coloco 0,025, onde é o N eu coloco o 3. E aqui embaixo da mesma forma. Fazendo a substituição, teremos então 2.000 vezes 0,025 vezes 3, faço o produto dos 3, vai nos gerar 150. Pego o 0,025 vezes 3, vai dar o 0,075. Soma então o 1 mais o 0,075, teremos então 150 dividido por 1,075. Fazendo então esse quociente, teremos então que o desconto referente a uma duplicata de R$2.000 a uma taxa de 2,5% ao mês com uma antecipação de 3 meses, vai nos gerar os R$ 139.000
os R$ 139,53. Seria então uma ideia mais ou menos assim. Eu tenho o valor da duplicata de 2.000, antecipo 3 meses e vai nos gerar então um PV onde o desconto referente a esse é o que está indicado aqui de R$ 139,53. Um segundo exemplo. Calcular a taxa mensal de desconto por dentro utilizada numa operação de 120 dias, cujo valor de resgate do título é de R$ 1.000 e cujo valor atual, ou seja, valor antecipado, é de R$ 880. Vamos à resolução então. Organizamos os dados. Temos ali. Queremos encontrar a taxa de desconto, ou seja, com relação à questão do percentual, né? Temos ali o prazo de antecipação, que é 120 dias. Né? Como a gente está pedindo ali, no caso, uma taxa ao mês, o que a gente tem que fazer? Passar esse prazo para meses também, então vai ficar 4 meses. Temos ali ainda o valor do título, que é R$ 1.000, e o PVR, que é R$ 880. Bom, queremos calcular o valor do desconto. O que a gente precisa fazer primeiro? Observem que nós precisamos do valor do desconto. Então, precisamos calcular o valor do desconto de forma antecipada. Quem é o valor do desconto? Vai ser R$ 1.000 menos 880, que vai nos gerar 120. Então, temos 120, que é o valor do desconto, para colocarmos aqui. Temos 880, que é o PV, e temos o prazo, que é 4 meses. Fazemos então a substituição. Agora multiplicamos 880 por 4, temos 3.520. Simplificamos 120 por 3.520, teremos 0,0341. Como é taxa de desconto, como de praxe, o que a gente tem que fazer? Multiplicar a taxa, essa taxa por 100, e aí vai nos gerar então uma taxa de desconto de 3,41% ao mês. Ou seja, numa antecipação de R$ 1.000 em 4 meses, nos gerou os R$ 880. E isso aconteceu porque esse título estava indexado a uma taxa de 3,41% ao mês. Exemplo 3. Sabendo-se que o desconto de um título no valor de R$ 6.800 resultou em um crédito de R$ 6.000 na conta do cliente, a que taxa cobrada pelo banco e que a taxa cobrada pelo banco é de 3,2% ao mês, calcular o prazo do título. Ou seja, vamos organizar aqui os dados. Então nós queremos encontrar o valor do prazo, o prazo de antecipação desse título, tá? Temos ali o valor da duplicata, que é R$ 6.800. Temos o valor antecipado, que no caso, após esse período que eu quero encontrar, é de R$ 6.000. Tá? E temos a taxa indexada pelo banco, é de 3,28. E que aí a gente tem que dividir por 100. Vai ficar 0,0328. Bom, seguindo ali então, se nós queremos calcular o N, o que a gente vai fazer? A mesma. Da onde que eu tirei essa fórmula aqui, só para a gente entender um pouquinho? O que foi feito aqui? Se pegou, tínhamos aquela formulazinha do D igual a DR sobre PV vezes N. O que a gente fez? Trocou esses dois caras aqui. O D foi para cá, o N foi para cá. Chegamos nessa situação. Certo? Bom, precisamos do valor de desconto. O que a gente precisa fazer? Precisa fazer a diferença desse FV por esse PV, que vai nos gerar então esses R$ 800. Então vou substituir lá, vai ficar R$ 800 aqui no lugar do desconto, 6.000 no lugar do PV e a taxa então dividida por 100, 0,032. Tá? Vamos tirar o 8 aqui, vamos utilizar só o 3 e o 2. Seguindo ali então, multiplicamos 6.000 por 0,032 e gerou o 192. Dividindo 190 por 192 vai dar 4,1666, no caso, meses. Mas dá para nós organizarmos isso aqui, né? O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar esse valor por 30, né? E aí vai nos gerar então um total de 125
dias, certo? Que aí vai dar os 4 meses e 5 dias também, a gente pode organizar aqui. Vamos ao exemplo 4. Qual o valor pago por um banco a um empresário que descontou R$1.500.000 em duplicatas se a taxa aplicada de desconto racional foi de 2,7% ao mês e o vencimento dos títulos é daqui a 57 dias? Então, qual o valor pago referente a uma duplicata de 1.500? Ele quer saber o valor antecipado, certo? Que é o nosso PVR, tá? Depois, temos ali que o valor dessas duplicatas é em torno de 1 milhão, ou melhor, é exato, R$1.500.000, tá? Temos a taxa de 2,7% ao mês, que dividimos por 100, vai nos gerar o 0,027, tá? Forma unitária. E temos o prazo, que é 57 dias, que, assim como nos exemplos anteriores, onde nós temos uma taxa ao mês, nós temos que passar o nosso período para meses também, certo? E aí nós, no caso, dividindo por 30, que são 30 dias no mês, vai nos gerar 1,9 mês, certo? Bom, queremos encontrar o PVR, utilizamos a fórmula, então, PVR é igual a FV sobre 1 mais D vezes N. O que a gente faz agora? Substitui o FV por 1.500.000, substitui a taxa por 0,027 e substitui o prazo por 1,9. Multiplicamos o 0,027, primeira coisa que a gente vai fazer, pelo 1,9 e aí vai nos gerar então 0,0513. Soma-se com o 1 aqui, teremos então 1,0513, fazendo então o quociente, dividindo ali, teremos então que o valor antecipado será de R$1.426.804,90. Então, no caso de ele descontou as duplicatas com 57 dias de antecipação e gerou então um valor antecipado de R$1.426.804,90. Encerramos então aqui essa aula sobre desconto simples racional. Até a próxima.